Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. A Justiça mandou suspender o processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Cai de 12 para 8 o número de regiões catarinenses em estado gravíssimo da pandemia. Mas o estado permanece em alerta e registrando tristes números. Santa Catarina teve o maior número de vidas perdidas para a Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 71 mortes. Já são quase 5 meses de perdas e incertezas e manter o equilíbrio emocional tem se tornado um grande desafio para muita gente. Nós vamos conversar hoje com a Daniele Tedesco, que é terapeuta, professora e escritora, e vai nos mostrar caminhos para retomar esse equilíbrio. O Meio-Dia Catarina está no ar. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu liminar na noite desta quarta-feira para suspender a tramitação do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A decisão é temporária. O advogado do governador, Marcos Feibrost, falou sobre a defesa de Moisés que levou o desembargador Luiz César Medeiros a suspender o processo. O que está em discussão é o procedimento do impeachment, ou seja, se os ritos foram não observados. E na visão da defesa, corroborada ontem por esta decisão judicial, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina descumpriu o que determina a lei federal que rege o processo de impeachment, assim como os inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal de longa data que estabelecem as fases do procedimento de impeachment. Então, na visão da defesa, o que nós buscamos é que a Assembleia observe o devido processo legal e oferte aos investigados, né, às partes envolvidas, todas as garantias estabelecidas pela legislação e já asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, eu acho que incumbe à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da sua presidência, definir se é caso de, desde já, corrigir-se o ato, o rito de impeachment, o que eu acredito que seja o mais adequado, ou, né, se a presidência da Assembleia entender como devido, apresentar recurso dessa decisão. Mas essa é uma decisão da presidência da Assembleia, né, de que nós agora aguardaremos os próximos passos desse procedimento e a defesa fica de forma tranquila e serena no aguardo, né, do restabelecimento da ordem legal por parte da presidência da Assembleia. Olha, o número de regiões de Santa Catarina em estado gravíssimo teve baixa nesta quarta-feira. O principal fator, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi a desocupação de leitos de UTI. Até então, eram 12 regiões em risco gravíssimo e agora são 8 regiões. As que passaram para o estado grave são Oeste, Alto Vale, Alto Uruguai, Xanxerê, Grande Florianópolis e também Planalto Norte. Já o extremo oeste subiu de alto para grave. Laguna e a Serra Catarinense permanecem em estado grave. As que se mantêm em estado gravíssimo são Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste e Nordeste. A diminuição no número de regiões de estado gravíssimo para grave não significa de forma alguma que a situação da pandemia no estado deu uma aliviada e, consequentemente, que possamos relaxar nos cuidados, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. Nas últimas 24 horas, Santa Catarina registrou 3.253 novos casos de Covid-19 e o lamentável recorde no número de mortes para a doença, 71 vidas perdidas. O estado registra agora 95.410 casos confirmados de coronavírus. Destes, 82.803 pessoas já estão recuperadas, mas 11.301 seguem em tratamento da doença. O número de mortes chegou a 1.306.
Entre as mais recentes estão 36 mulheres com idades entre 46 e 97 anos e também 35 homens com idades entre 29 e 93 anos. A taxa de ocupação de leitos no estado pelo Sistema Único de Saúde hoje está em 83,9%. Isolamento social, diminuição da renda, desemprego, perda de parentes, amigos. Estamos há quase 5 meses desde o início desse processo em Santa Catarina e quando todos achavam que as coisas iam começar a melhorar, o estado entra na pior fase desta pandemia do coronavírus. Aí a gente pergunta como manter o equilíbrio emocional diante de tudo isso. Eu vou conversar agora com a terapeuta Daniele Tedesco, que mora em Michigan, nos Estados Unidos, mas é brasileira, atuou durante muito tempo aqui em Santa Catarina e hoje atende de forma virtual muitos catarinenses. Daniele, boa tarde. Obrigada por conversar com a gente aqui no Meio Dia Catarina. Queria saber, inclusive, como é que está a situação nesse momento em Michigan. Boa tarde, Karen. Prazer estar aí contigo de novo. Aqui em Michigan as coisas já estiveram piores, temos semanas bem oscilantes, mas começando a sair da pior fase, graças a Deus. Daniele, a gente quando fala em enfrentamento da pandemia, as pessoas tentam aconselhar de alguma maneira, o que mais se ouve é pense positivo, pense positivo. Mas pensar positivo diante de todas essas coisas que nós acabamos de pontuar tem sido um grande desafio. Então, como pensar positivo, como enfrentar a pandemia e tudo o que ela traz de uma forma mais leve, se é que isso é possível, como tornar isso menos pesado? Essa situação, ela é incomparável, né? Qualquer situação global que a gente já viveu. E nesse momento, cada pessoa reage emocionalmente de formas muito diferentes, porque, claro, cada um passa por contextos muito diferentes nesse momento. Mas o que tem em comum no ciclo emocional de experimentar perda, tragédia ou instabilidade nas nossas vidas, é um ciclo que passa primeiro por negar os contextos, né? Lá quando isso tudo começou, muito provavelmente muita gente passou por isso, de negar, porque principalmente nós perdemos o controle sobre diversos aspectos da rotina anterior. E em seguida é natural ter muita raiva, inconformismo, tentar controlar o incontrolável com pensamentos que tenham sido incessantes nesse período e reações emocionais exacerbadas que são pouco efetivas para resolver algo exatamente. Então, finalmente, aceitar isso tudo parece um absurdo, mas é o primeiro caminho, a primeira porta para poder encarar e finalmente passar a lidar de fato e adaptar a vida às perdas, às readequações da vida de cada um e do que está vivendo realmente nesse momento. E aí sim começar a tentar encontrar algum norte, algum equilíbrio. Mas as feridas estão ali de certa forma abertas, algumas pessoas perderam entes queridos, outras perderam o emprego e outras coisas também. Então existe uma feridinha e eu preciso a partir desse momento começar não só a aceitar, mas a me reconstruir. Como fazer isso? Exatamente. É importante lembrar que diante disso tudo existe algo que não morre, que são os nossos afetos. Eles são parte essencial do que nos faz construir e reconstruir a nossa vida de onde quer que ela esteja nesse momento. Então, uma dica prática bem importante e efetiva é mapear, anotando mesmo aí, enquanto está assistindo essa reportagem, anotar num papel qual é a rede atual de pessoas próximas, familiares, amigos, conhecidos, e interagir com eles, seja presencial, virtualmente, de uma forma que seja próxima, escutar, falar, construir e reconstruir pontos, mesmo que se tenha perdido contato, reconhecer e resgatar esses vínculos para recuperar um pouco, pelo menos, da alegria e do ânimo, que faz com que se possa olhar para frente com olhos um pouco melhores e começar a se reerguer. Eu tenho, então, que trabalhar a aceitação, eu preciso retomar os meus afetos, essas pessoas que são importantes para mim, mas eu estou diante de incerteza, eu não tenho perspectivas para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, como fazer tudo isso vivendo sem perspectivas neste momento? Exatamente, Karen. É dificílimo fazer previsões e ter um horizonte claro para qualquer um de nós. Como eu digo, está todo mundo no mesmo barco sobre o que existe no porvir daqui em diante. Mas a gente precisa lembrar que pensar negativo sobre o futuro não ajuda, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é realidade
E ele acaba produzindo uma bioquímica de terror e de alerta, não apenas sobre o momento presente, que já é difícil, mas programando isso inconscientemente para o futuro, o que acaba não deixando nenhuma saída de criatividade para agir dentro do que é o melhor possível agora, seja lá qual for a situação. Então, se dá conta das necessidades reais do momento presente, exatamente o que precisa ser resolvido e restaurado, e acessar a rede de afetos e pessoas próximas para pedir ajuda, fazer trocas, ou simplesmente passar bons momentos, que seja pessoal ou virtualmente, ajuda a começar dia a dia e encontrar forças para realmente passar por essa etapa, vivendo um dia de cada vez. Muito bem, vamos então juntar tudo isso, botar em prática e tentar aliviar e retomar o nosso equilíbrio emocional. Obrigada, Daniele, pela tua participação com a gente. Eu que agradeço, Karen. Um beijo grande aí para ti e todo mundo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no meio-dia, Catarina, mas eu volto em instantes, não sai daí.